Oi, queria vir falar um pouquinho, né, sobre o que eu tô vivendo nesses meus momentos totalmente off da rede social. Por que que foi tão importante, por que que não condiz mais com a pessoa que eu estou me tornando, meu trabalho, o que eu fazia, né, nas redes sociais. E por que que deixou de fazer sentido. Tá tudo relacionado ao momento que eu tô vivendo. E ao mesmo tempo também o que eu venho aqui é dar um depoimento de cura. Algumas pessoas, né, sabem que eu sempre dizia, né, ao longo de 2024, que ainda existia um ponto que eu ainda não tinha me curado e que eu queria me curar. Que minha história ainda estava se desenvolvendo nesse ponto e que era o ponto mais importante que eu saberia. Eu sabia que ia ser a história mais linda de cura que eu, dentre todas as que eu vivi, e não foram poucas, né? Quem me conhece sabe que a Marina de, sei lá, 5 anos atrás, ela tinha um diagnóstico de esclerose múltipla muito ativa, ela tinha transtorno de ansiedade generalizada e usava antidepressivos, intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável. Então eu tinha muitos problemas de saúde e eu fui ao longo dos anos conseguindo curar passinho por passinho, mas ainda tinha um ponto e que eu nunca fui muito aberta sobre algo que ainda não estava 100%. E é sobre essa história que eu venho contar hoje, porque eu finalmente alcancei, né? Algumas pessoas sabem, sim, que eu tinha um diagnóstico de síndrome do ovário policístico e que por causa desse transtorno vem junto a... Como é que é o nome, gente? Parada da insulina. A insulina não funciona bem. E aí a insulina desregulada desregula o nível de açúcar no sangue, desregula todos os hormônios sexuais e por causa disso eu não ovulava, não menstruava, né? E eu, em algum momento, eu tratei isso, há uns 3 anos atrás, consegui recuperar minha menstruação por cerca de 6 meses e aí depois parou de vez, parou de novo. E nos últimos 2 anos, até dezembro do ano passado, até 2 meses atrás, eu tinha tido uma menstruação, talvez 2, não sei. Eu não estava ovulando e não estava menstruando. Como é que eu vou explicar tudo isso? É até difícil. Ao longo de 2024 inteiro, eu só tinha tido, para vocês terem noção, uma ovulação e menstruação que foi entre janeiro e fevereiro, ao eu retornar de um dos retiros que eu fui do Dr. Joe Dispenza. Fora isso, eu não estava nem ovulando, nem menstruando. Eu já tinha procurado ajuda médica, né? Mas, assim, perante o ponto de vista da endocrinologia, não tinha mais nada a ser feito. Tava todos os níveis de açúcar, tudo certinho. Não tinha mais o que pudesse ser feito. Eu tinha conseguido já controlar, né, a parte que eles tentariam controlar com medicamento. Mas, por algum motivo que ninguém entendia, o meu ciclo menstrual, a minha fertilidade não tinha voltado. E há um ano atrás, em janeiro e fevereiro, eu cheguei a ir também no ginecologista, né? E eu falei, olha, eu já tô, sei lá, 7 meses sem nada. Foi logo antes de eu ter ido pro retiro de janeiro e fevereiro que eu mencionei. E o médico, o ginecologista, falou que o que ele poderia fazer, né, nesses casos, é passar estimulador de ovulação, né, hormônios. E eu falei, não, olha só, eu acredito que eu consigo me curar. Eu já consegui curar tanta coisa. E eu consigo curar isso também. Então, se eu não conseguir, sei lá o que, daqui a um ano, quem sabe eu volte aqui. Mas por enquanto eu quero dar tempo ao meu corpo, porque eu acredito que ele consegue fazer esse trabalho. E eu larguei, né? Fui viver a vida sabendo que no momento certo eu entenderia o porquê que isso estava acontecendo, ou viria cura espontânea, não sei, mas eu sabia que no momento certo aquilo ia acontecer. E as coisas começaram a mudar no final de 2024. Em um primeiro momento, enquanto eu mandava amor para uma outra pessoa, num grupo de meditação, inclusive autorizado pelo Dr. Joe Dispenza que eu participo,
meu coração abriu de uma maneira que eu não sabia ser possível. Eu lembro que tudo que eu conseguia imaginar, pensar, sei lá, não sei nem se a gente pode chamar isso de pensar naquele momento de conexão profundo que você esqueceu do teu corpo, de tudo. Tudo que eu conseguia pensar era, meu Deus, meu corpinho, meu corpo que é finito, pequeno, vai explodir com esse amor infinito. Não tem como meu corpo lidar com isso. Obviamente meu corpo não explodiu, tá, gente? Mas naquele momento foi algo muito intenso. E eu criei uma conexão com o meu corpo naquele momento. O Dr. Joe Dispenza e outros filósofos, os Beatles e tantos outros filósofos, muitos dizem, né, que o amor que você dá é o amor que você recebe. E é exatamente sobre isso, sabe? Não é somente sobre, eu vou dar amor para uma pessoa X e vou receber amor da pessoa X ou Y. Não. A gente passa a se amar mais também, quando a gente aprende a abrir o nosso coração pro outro. E no meu caso, eu passei a amar muito meu corpo e a criar uma conexão muito forte com o meu corpo, aonde a gente sabe que o corpo sempre tá falando com a gente. E muitas vezes a gente demora a entender, né? Mas parece que a comunicação ficou muito mais clara desde aquele momento, desde aquele dia. E no dia seguinte, eu comecei a conseguir compreender o que o meu corpo queria dizer pra mim. Eu comecei a entender que havia muito medo, né, de gerar, por exemplo, uma criança se eu voltasse com a minha fertilidade. Eu tinha medo de, se eu fosse fértil e se eu fosse ter um filho, que o meu filho pudesse desenvolver doenças autoimunes como minha mãe desenvolveu e como eu desenvolvi. Eu tive que sentar com o meu corpo e explicar, né, que gene não é destino final, que a gente modula os nossos genes a todos momentos com nossos pensamentos e sentimentos, e que eu aprendi como modular e que eu ensinaria, né, quando chegar o momento de ter uma família, eu chegaria, então não tinha por que ter esse medo da fertilidade. E aí eu comecei também a entender que o medo ia mais profundo do que somente isso. Ao longo da minha infância, algumas pessoas sabem que minha mãe, ela colocou muita prioridade em trabalhar para me dar uma ótima qualidade de vida, sobretudo os estudos. Eu realmente sempre recebi, eu sempre estive na melhor escola, no cursinho de inglês, nisso eu recebi a melhor educação possível. Só que minha mãe, ela deu muito duro para poder, né, bancar tudo isso. E bancar um lugar melhor pra gente viver, porque inicialmente a gente estava num lugar bem perigoso e tudo mais. Então minha mãe, ela colocava muita prioridade em trabalhar. E muitas vezes não tinha tanto tempo de qualidade comigo por causa disso, né? Em algum momento não, ao longo da minha infância, isso criou uma ferida, né? Eu não me sentir muito amada e etc. E o medo que eu tinha, na real, era de eu repetir também esse padrão, né? E que, por conta disso, eu vir a ferir futuras gerações e isso fazer, né, com que a gente continuasse essa cadeia de eventos de todas as gerações desenvolvendo doenças autoimunes. Então tinha muito medo ali, mas não era somente de gene, era de repetir essa estrutura, esse relacionamento, esse comportamento. Era um medo, eu acho que vinha de gerações, talvez. Quando eu me curei, eu sinto que eu não me curei somente a mim. Realmente foi uma cura, assim, de gerações da família. Só que não parou por aí, esse meu processo de cura. Isso eu acho que foi final de outubro, começo de novembro, só que eu tive que mergulhar mais profundamente. Eu comecei a entender que eu ainda estava presa no passado. Eu lembro que uma dessas minhas idas ao médico, aonde eu tentava entender, né, o que estava acontecendo, porque eu já tinha tentado tanta coisa, já tinha tentado dietas, meditava todo dia para tentar apaziguar essa situação. E numa dessas idas a um dos médicos, um médico mais integrativo, ele comentou que os níveis hormonais que eu tinha eram de uma criança, né? Que era de certa forma bom, porque o problema é quando a mulher entrou numa menopausa muito cedo. Só que o meu caso era oposto. Eu tinha níveis hormonais de uma criança, era como se eu não tivesse ainda começado a vida fértil. E hoje eu entendo por quê. É porque eu estava presa no passado.
A minha mãe mudou muito, né? Eu falei que ela foi uma mãe que priorizava muito o trabalho e menos o carinho, a atenção, a afetividade. Mas minha mãe passou pela própria noite escura da alma dela, pelo próprio processo de desenvolvimento pessoal dela, de transformação dela. Afinal, ela também teve um diagnóstico do assalto imune. E um diagnóstico desse, se você realmente sabe utilizá-lo a seu favor, você pode usar para o seu desenvolvimento. E ela mudou muito. Só que eu tava tão presa no meu passado que eu não conseguia perceber isso, né? Então, muitas vezes, ela passou a ser o outro tipo de mãe, né? O oposto, a que liga menos pro trabalho e que liga mais pra mim, como eu me sinto. Que liga menos pro fato de eu ser bem-sucedida, tirar 10 ou sei lá o que, e liga mais pra como eu estou me sentindo, né? Só que eu tava tão presa naquele passado que eu não conseguia enxergar isso. E eu acho que, de certa forma, muitas vezes eu coloquei minha mãe, inclusive, em situações extremamente difíceis, quase que obrigando ela a colocar um boundary, né? Colocar um limite, né? E dizer não, só para eu poder me sentir miserável. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente tá se identificando com o nosso eu do passado, quando a gente tá preso no nosso eu do nosso passado, a gente cria situações para reafirmar a nossa identidade, né? No meu caso, a identidade da criança que não recebeu amor suficiente, da vítima. E é por isso que eu tava com níveis hormonais de uma criança. Eu ainda era aquela criança, aquela vítima, aquela que não recebeu amor suficiente, aquela que acreditava que a única forma de receber amor era tirando 10, né? Dito isso, eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a notar o quanto eu tava sendo, de certa forma, injusta com a minha mãe. E realmente curar isso dentro de mim. E essa criança também, finalmente me libertar desse passado. E eu lembro que eu tava trabalhando isso bem intensamente no final de novembro, acho que foi 28 de novembro, por aí, quando eu fui pra Holanda passar o final de semana com um grupo de alunos avançados do Dr. Joe Dispenza. E a gente meditou muito naquele final de semana. E aí, no sábado de manhã, a gente acordou para fazer uma meditação de 4 horas. E no final daquela meditação, eu conseguia ver as figuras geométricas, o blueprint do mundo físico, né? Patterns, como você quiser chamar, né? Vermelhas. E eu sabia que aquilo estava me curando, né? E mais tarde, naquele dia, eu ouvi uma voz, tipo, horas depois, em torno da hora do almoço, eu ouvi horas depois uma voz falando comigo: agora você tá pronta. Agora você curou. E aquele dia foi tão intenso pra mim que eu fui dormir super cedo. E aí o pessoal continuou a meditar e tudo mais. E eu fui dormir. E aí no dia seguinte eu acordei, a gente ia fazer uma meditação às 6 horas da manhã. A gente ia terminar o dia fazendo uma outra meditação de 1h30. E aí vieram me falar que na noite anterior, quando eu fui dormir, uma das meninas ouviu uma voz falando pra ela: você precisa avisar a Marina que ela agora tá pronta. E por acaso, né, aquelas coincidências loucas da vida, na semana seguinte, aliás, nem na semana seguinte, era no dia seguinte que eu chegava da Holanda, eu tinha um ginecologista marcado porque eu tava pronta pra dizer: olha, tô disposta a cogitar medicamento, porque, né, tô 1 ano sem nada. E quando eu cheguei no ginecologista, a gente viu que eu tava ovulando pela primeira vez. Não que eu tava ovulando, mas que eu tava prestes, né? Pela primeira vez em, sei lá, 1 ano. E isso foi na virada de novembro pra dezembro, né? E agora, pela segunda vez, né? Ovulei de novo, agora em janeiro. Tô menstruada, agora no final de janeiro. Então, eu não sei o que é há 2 anos. Ter um ciclo menstrual um seguido do outro. E eu acho que não existe uma pessoa tão feliz na face da Terra por estar menstruada, na realidade. Mas o que eu queria dizer, como é que isso também se liga, né? A tudo isso, eu precisar sair da rede social, trabalhar esses pontos, é que muito daquela criança ferida, ela acreditava que ela tinha que fazer as coisas de forma a impressionar a mãe. Validação externa, né? Disso que eu estou falando, validação externa.
se não da mãe, num professor, porque se o professor dava 10 e eu chegava em casa com uma nota 10, minha mãe dava um pouco mais de atenção. Então, tinha muito disso em mim. E quando eu comecei a trabalhar esses pontos, eu comecei a mudar, né, esse meu programa. Cara, estar no Instagram passou a ser tóxico. Só isso, eu não consigo colocar de outra forma, sabe? Aquela cultura de que eu vou postar pro outro dar like, que eu vou postar que pode fazer o outro comentar. Começou a estar completamente em desarmonia com a pessoa que eu tava criando. E por isso que não fazia mais sentido. Eu tava me fazendo mal, né? Estar trabalhando esse ponto em mim enquanto, né, eu tinha que estar ali todo dia. E por isso que eu desapareci. E por isso também que eu tô aqui, assim, nunca parecia que tão desarrumada, né? A blusa mais básica que tem, sem maquiagem, menstruada, mas tá tudo certo. Porque essa é a nova Marina. Ela é uma pessoa que tá aqui falando do coração, né? E é isso que importa. E eu só queria dividir mesmo essa notícia, né? Esse processo que eu amei. Na minha opinião, foi a cura mais bonita que eu já vivenciei. Sei que a história ainda está sendo escrita. A cada dia eu sou uma nova Marina. Mas eu só queria dar uma atualização do que eu tô vivendo. E dessa história que diz tanto, né? Sobre o processo de cura. Eu acho que o fato que eu comecei todo esse processo ao abrir meu coração e dar amor ao outro, e acima de tudo, o quanto eu tentei meditar já pensando no meu útero, vocês não têm noção. Mas não é sobre isso, não é somente sobre meditar, né? É sobre se transformar em uma nova pessoa. E no meu caso, tinha a ver em deixar de ser aquela criança vítima, né? Deixar de viver no passado. Minha energia estava lá no passado, não estava aqui no presente. E é sobre isso, né? Não é simplesmente meditar e nas outras 23 horas do dia não estar condizendo com aquele novo nível de energia. Aliás, como eu falei, quando eu cheguei do retiro em janeiro de 2024, eu tinha tido uma menstruação. Eu tava 6 meses sem menstruar, voltei do retiro, tive uma e depois fiquei 1 ano quase sem de novo. Por quê? Porque lá no retiro eu tava vibrando uma energia, né, que era bem diferente da energia que eu tava vivendo dia após dia. Mas assim que eu voltei pra minha realidade, voltei pra minha frequência, o problema voltou. E agora eu sinto que eu consegui resolver sem retiro nenhum, porque eu finalmente entendi qual era essa energia que não estava condizendo com a pessoa que eu queria me tornar. Que no caso era a energia da minha infância, né? Que eu estava presa lá. Enfim, é isso. Espero que essa história chegue a quem precise. Beijos!